Então, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra de Deus tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse, segundo dados históricos, foi o primeiro evangelho escrito. Foi o primeiro evangelista, o primeiro discípulo que decidiu colocar por escrito aquilo que ouviu falar dos feitos de Jesus. Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. E como eu já disse, esse relato aqui antecede o momento antes do encontro que Jesus tem com o homem, e essa será a mensagem do próximo domingo, tá? Marcos capítulo 4, versículo 35, uma palavra muito conhecida, uma história muito conhecida, e nós temos muita coisa para aprender nessa noite da vitória. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. A palavra de hoje tem essa pergunta para a gente: você tem fé? Eu, no próximo ano, irmãos, completarei 20 anos de ministério, pregando a palavra como pastor. No próximo ano, 2027, farei 20 anos. E já perdi as contas do quanto já ministrei mensagem sobre essa história aqui, nesse tema aqui. E também estava pensando, enquanto preparava a mensagem nesse início de semana, da necessidade que nós temos, nós que vivemos uma vida de fé, nós que vivemos por fé, cristãos, que seguimos a palavra de Deus, o quanto de tempo em tempo nós precisamos ser reativados na nossa fé, ensinados sobre fé, pois a fé é o que nos move. Não existe crença cristã se não for movida por fé. Não tem como alguém se dizer cristão, não tem como alguém acreditar na santa palavra de Deus, se o que move essa pessoa não for a fé. Então nós precisamos ouvir falar de fé o tempo todo. Por exemplo, aqui na nossa nação nós vivemos em um país democrático, pelo menos acreditamos nisso. Por isso que sempre nós estamos ouvindo, as pessoas dizerem: olha, é isso que sustenta a democracia, a liberdade de expressão, é isso que sustenta, é educação, é formar pessoas. Por quê? Porque nós queremos preservar o que sustenta a nossa cultura, a nossa sociedade. A fé é do mesmo jeito. Você precisa ouvir falar de fé de tempo em tempo, para que a sua fé seja reavivada, reacendida. É interessante aqui que os discípulos estavam andando, caminhando, nesse caso aqui, navegando com o Senhor da vida, o dono da nossa fé, o autor, como diz a própria palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé. E nesse determinado momento que a gente já leu, Jesus chega para os seus discípulos, eles estão amedrontados, aliás a palavra usada é apavorados,
E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Todas as vezes que eu cito esse texto, eu digo, essa é a minha leitura, tá? Dessa parte da Bíblia, é como se Jesus estivesse perguntando para eles, nessa altura do campeonato, depois de andarmos tanto tempo juntos, vocês ainda não adquiriram esse nível de fé? Depois de presenciarem tantos milagres, depois de enxergar eu fazendo tanta coisa, movida ou movidas pela fé das pessoas, nem vocês, eu não esperava isso de vocês. Eu esperava que vocês já estivessem em outro nível de fé. O que é que Jesus está fazendo aqui, gente? Jesus está reavivando a fé dos discípulos. Jesus estava dizendo para eles: eu esperava de vocês outra atitude, pelo menos no mundo espiritual, pelo menos no campo da fé. Eu esperava que vocês já tivessem outra postura, tratando-se de fé. Por isso que a palavra dessa noite é uma pergunta para nós que andamos por fé. Você tem fé? Se você não souber responder essa pergunta diretamente, eu quero te perguntar, na verdade, refazendo a pergunta: como é que está o teu nível de fé? Vamos imaginar que a nossa fé fosse um tanque de combustível. Como você identificaria hoje, o dia de hoje, como você identificaria a tua fé nesse tanque de combustível? E eu sei, irmãos, eu sei que há pessoas que estão aqui que disseram para o Senhor essa semana: ah, meu Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei se eu conseguirei manter a minha fé. Porque fé é assim, gente. A nossa fé, ela vai sendo reavivada, é como se a gente fosse se alimentando, como se Deus fosse colocando na gente mesmo combustível. Então a gente vai se reavivando. Só que as agruras, as lutas, o medo, o pavor, os receios, tudo isso vai minguando a nossa fé. E é natural, deixa eu te dizer, porque a palavra dessa noite vai nesse sentido. É natural que a gente vá perdendo a fé. Eu preciso lhe dizer isso. É natural que a gente vá vivendo e em algum momento a gente olhe e faça uma leitura interna e perceba: meu Deus, eu estou precisando de um renovo. Eu estou precisando de uma palavra que renove a minha fé. Eu estou precisando que o Senhor faça algo na minha vida para que a minha fé seja reavivada, reacendida. Porque fé, gente, é como uma chama que Deus ele vai colocando ali o combustível. E como é que a gente vai se alimentando para que a chama da fé ela vá sendo reacendida? Com aquilo que a gente vai ouvindo. Por isso que é importante a gente contar testemunho. Por isso que é importante a gente andar com gente que é cheia de fé, porque você vai andando com essa pessoa e vai vendo o que Deus vai fazendo na vida dela e vai pensando: se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela, pode também fazer na minha vida. Então a fé vai aumentando, a fé vai aumentando. Por isso que todas as vezes que Jesus fazia um milagre, isso motivava a multidão que estava com ele. Isso aconteceu com Jairo, né? Aliás, está nessa mesma história aqui, tá? Um tempinho depois, Jesus encontra com aquele homem que a filha estava morrendo, e no caminho da casa dele, ele vê Jesus fazendo um milagre. Lembra daquele milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue? Então, a fé de Jairo, que tinha ido pedir um milagre a Jesus, quando ele vê Jesus curando aquela mulher, que tinha 12 anos, ou seja, o mesmo tempo de vida da filha dele que estava morrendo, a sua fé foi reavivada. Entrou mais um combustível. Então eu entendo isso, irmãos, de tempo em tempo, nós precisamos receber impulsos espirituais, impulsos do céu, para que a nossa fé seja reavivada. Por quê? Porque todas as vezes que nós recebemos um impulso de medo, a nossa fé vai diminuindo de nível. É tanto que Jesus correlaciona, percebe isso? Jesus correlaciona o medo com a falta de fé. Está na mesma frase. Quando Jesus é acordado, os discípulos apavorados e desesperados, dizendo: mestre, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo não que o barco está afundando? Jesus acorda, né? Calmo, sereno, como diz a canção, e tranquilo.
e diz para ele: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Os irmãos percebem que fé e medo sempre estão no mesmo ambiente? Vou lhe dizer os momentos que mais a sua fé foi testada. Eu vou lhe dizer os momentos em que mais você viveu crise de fé. E na nossa caminhada com Deus, irmãos, nós vamos viver, olhe para mim, algumas crises na nossa fé. E sabe quando é que essa crise é mais aguda? Quando nós estamos sendo atormentados pelo medo. Quando nós estamos sendo atormentados pelo medo. Será que Deus vai agir? Será que esse resultado de exame, ele vai ser modificado no próximo exame que eu vou fazer, na próxima consulta, na próxima palavra do médico? Será que eu vou conseguir sustentar essa empresa por mais um ano? Isso aí é o medo chegando. E é assim, tá? É inversamente proporcional. Preste atenção. Quando o medo vai aumentando, a fé vai diminuindo. Esse é o ambiente espiritual, tá, gente? Essa é a dinâmica do ambiente espiritual. O medo vai aumentando, a fé vai diminuindo. O oposto é verdadeiro, tá? Quando a fé vai aumentando, o medo vai diminuindo. Perceba se não é assim. Lembre de um momento da sua vida onde o teu coração estava cheio de fé, onde você tinha convicção plena de que Deus estava com você, apesar do cenário, tá? Apesar daquilo que você estava enxergando ao redor, teu coração estava firme, a tua fé estava inabalável. Tente lembrar se no teu coração tinha resquício de medo. Não tinha, porque quando a fé chega, o medo tem que bater em retirada. Mas também o oposto é verdadeiro. Quando nós vamos permitindo o medo entrando na nossa vida, na nossa mente, sabe aqueles pensamentos? Os pensamentos que são um instrumento do medo, começam a saltar a nossa mente, do momento que a gente acorda, aquele último momento da noite, quando a gente já está quase sonolento, são esses pensamentos que são os transportadores do medo, tá? Nesse momento, aí acontece exatamente essa dinâmica, o medo vai entrando e a fé vai diminuindo, porque fé e medo não dividem o mesmo ambiente de forma tranquila, não tem como. Fé e medo não conseguem dividir o mesmo ambiente de forma amistosa, ou é uma coisa ou é outra. E quem nós permitirmos ter mais força na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, vai nos dominar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Por que vocês estão com tanto medo? É como se Jesus estivesse dizendo assim: se vocês tivessem dado lugar à fé, vocês não estariam com tanto medo. Lembra do episódio de Pedro, também num ambiente assim, mar, barco, que ele pede para Jesus para sair do barco, para andar por cima das águas, como Jesus estava andando, você lembra? Quando ele põe a perna, gente, fora do barco, seu coração estava explodindo de fé. Ele pede a Jesus se é o Senhor mesmo. Eles estavam confundidos com um fantasma, né? A palavra diz também que eles estavam apavorados, o medo tinha tomado conta. Aí Jesus disse para eles: não fique com medo não, sou eu. Aí o medo começa a ir embora, né? O coração começa a se encher de fé. Aí Pedro, para checar mesmo se era Jesus, o que é que ele pede? Mestre, se é o Senhor, deixa que eu vá aí até onde o Senhor está. Jesus diz o que para ele? Venha. O coração de Pedro explodiu de fé, o medo foi embora. Ele passa a perna por cima do barco, pisa na água, não afunda. Você acha que naquele momento tem algum resquício de medo? Ou de medo? Nenhum. E a fé lá em cima. Aí ele começa a andar sobre as águas, lembra? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, seu coração explodindo de fé, nada de medo. Aí a palavra diz o quê? Então ele reparou no vento. Porque o vento continuava, seu coração estava cheio de fé e o cenário era o mesmo, entenda isso, tá? Mesmo quando nós estamos com o coração cheio de fé, o cenário inicialmente não muda. E eu quero explorar isso, irmãos, na minha mensagem, rapidamente, que nós precisamos ter maturidade, porque ser reavivado na nossa fé não vai mudar inicialmente o cenário. Você vai começar a orar, você vai começar a jejuar,
Seu coração vai se encher de fé e você vai olhar para o seu ambiente e vai dizer: oh meu Deus, eu achei que já mudaria. Não, o teu coração já mudou, mas o ambiente é o mesmo. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele está andando sobre as águas, o mar está bravio, o vento está soprando, mas ele está olhando para Jesus, coração explodindo de fé, nada de medo. Só que a palavra diz que o vento começou a tocar nele, né? E a palavra diz que ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, que é quem está reabastecendo a sua fé, então seu coração começou a se encher de quê? De medo. E a palavra diz que ele começou o quê? A afundar. Reparou no vento? O vento trouxe o medo. Reparou na tempestade? A tempestade trouxe o medo. É assim que acontece. Você vai começar a reparar na inflação. Você vai começar a reparar que a conta no final do mês não está fechando. Você vai começar a reparar que as discussões dentro de casa só aumentaram. Você vai começar a reparar que há um distanciamento entre vocês dois e esse casamento já não é mais o mesmo. Quando a gente começa a reparar nisso, o que é que acontece com a fé? A fé ela começa a diminuir. Quando nós estamos com os olhos fitos no Senhor Jesus, a fé está aumentando. E quando a palavra diz que Pedro reparou mais no vento do que em Jesus, seu coração se enche de medo e a sua fé vai para o nível mínimo. Para o nível mínimo. Então ele clama: mestre, tenha misericórdia de mim. Jesus estende a mão, o toma pela mão. Vocês lembram o que Jesus disse para ele? Vocês lembram? Homem de pequena fé. Quando ele saiu do barco, gente, a fé dele não estava pequena. Quando ele saiu do barco, a fé dele estava lá em cima. Jesus, quando toma pela mão, diz para ele: homem de pequena fé, por que que você duvidou? Era tipo assim, né? Você estava indo tão bem. Você tinha expulsado o medo. Você tinha jogado para fora todo o medo. Você estava indo tão bem. É o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Vocês estão com tanto medo, por que que vocês não têm fé? Eu esperava outra atitude de vocês. Vocês já aprenderam sobre o que é a fé. Irmãos, nós estamos sendo testados assim o tempo todo. O tempo todo. Nosso coração, a nossa mente, nós estamos sendo testados na nossa fé. A minha oração nessa noite é que o Senhor, Ele renove no teu coração a fé genuína, para você voltar a acreditar nas promessas que o Senhor te fez, para você voltar a acreditar de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E você pode estar dizendo: pastor, essa noite parece interminável, porque para algumas pessoas a noite parece de fato estar se estendendo mais. E isso é que pode estar trazendo com mais densidade o medo ao teu coração. Mas se você der lugar nesta noite ao Espírito Santo, Ele vai renovar a sua fé. Você pode dizer amém? Ele vai renovar a tua fé, vai renovar o teu coração, Ele vai renovar a tua esperança, para que você coloque os olhos no Senhor. Diga para a pessoa do seu lado: coloque os olhos no Senhor. Ele vai renovar a sua fé. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor bem forte. O Senhor, Ele vai renovar a nossa fé. Quando a fé entra, o medo sai. Quando o medo entra, a fé sai. Essa é a dinâmica do mundo espiritual. Eu quero, para a gente encerrar, para a gente ter um tempo de oração. E esse tempo de oração nós vamos orar para que Deus Ele renove a fé do teu coração. Eu quero convidar você para a gente ler o que eu chamo de a carta magna da fé, Hebreus capítulo 11. E nós precisamos, irmãos, para andar por fé, agir por fé, viver por fé, alcançar um nível de maturidade espiritual. Por quê? Porque, como eu disse, tem gente que acha que o simples fato de impulsionar o coração para viver uma atitude de fé, e isso imediatamente vai mudar o cenário, e não necessariamente é assim, tá? Mesmo com o coração cheio de fé, a gente precisa ter a maturidade que o ambiente ele pode demorar um pouco para mudar. Nós estamos orando, jejuando, vindo no culto da vitória, buscando ao Senhor. Ah, meu Deus, estou mudando de vida.
Agora estou orando mais, estou lendo a palavra, mas parece que a situação se torna mais desfavorável. Entenda, primeiro Deus muda o ambiente interno. Eu tenho repetido isso nos últimos dias, né? Primeiro Deus muda o ambiente interno, para depois Ele mudar o ambiente externo. Então isso é maturidade também. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que já começa definindo, né, o conceito de fé, a gente vai vendo ali testemunho de pessoas que nós chamamos de heróis da fé. Por isso que Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Então são citados vários testemunhos de mulheres e homens que andaram por fé. Homens iguais a gente, mulheres iguais a gente, pessoas normais, de uma vida normal, mas na hora do teste, decidiram confiar no Senhor. E é isso que a gente vê em Hebreus capítulo 11. Obviamente que eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero chamar a atenção que depois de vários testemunhos serem contados em Hebreus capítulo 11, eles falam de Moisés, de Abraão, de Jacó, eles falam de Davi, eles vão falando, né, sobre os grandes feitos de alguém que andou por fé, decidiu crer no Senhor, decidiu acreditar em Deus. E aí, no versículo 33, ele começa a falar sobre algumas características da fé. Então, se você ler o versículo 1 e 2, você vai ver ali o conceito de fé, né? O conceito de fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então esse é o conceito de fé, né? A certeza de algo que ainda não chegou e a certeza de algo que eu nem estou vendo, mas já tenho certeza, isso é fé. Aí a partir do versículo 33, e é essa leitura que eu quero chamar a sua atenção, e a gente vai ler juntos. A partir do versículo 33, ainda no versículo 32, ele ainda está citando o nome, ou os nomes de alguns heróis da fé. E aí no versículo 33 diz assim, todos aqui comigo? Hebreus capítulo 11, versículo 33, diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Ou seja, só bênção, né? Conquistar reino, alcançar promessa, cumpriram a justiça, tudo isso por meio da fé, movidos pela fé. Aí no versículo 34 diz assim: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Essa é a parte mais linda da carta magna da fé. Irmãos, quem anda em fé, quem tem uma vida pautada na fé, a palavra está dizendo que o mundo que nós vivemos, que é tão terrível, né? Esse mundo não é digno de pessoas assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: viva uma vida de fé, e mesmo quando você terminar o seu tempo aqui na terra, as pessoas ainda estarão lembrando da tua fé. As pessoas ainda estarão lembrando sobre seus posicionamentos de fé. Agora em 2026 tem 26 anos que Deus levou minha mãe. 26 anos que eu não tenho mais a minha mãe. Mas praticamente todos os dias eu estou testemunhando. Você que está aqui já me ouvindo ministrar a palavra já há um tempo, você nunca conheceu minha mãe.
mas você deve ter me ouvido falar muito sobre a fé que ela tinha. O jeito dela lidar com essa vida difícil, penosa, que às vezes nós achamos que só nós que estamos passando a maior luta do mundo, né? Deixa eu te dizer, a diferença não é quem passa a maior ou a menor luta. A diferença é quem mais decide viver por fé. E todas as vezes que eu lembro da dona Raquel, eu lembro de uma mulher que decidiu viver por fé. Uma mulher que decidiu reclamar menos e viver mais por fé. Experimenta isso na tua vida. Porque deixa eu te dizer, a história vai contar. Quando a gente for embora daqui, a história vai contar sobre pessoas que viveram por fé. Por isso que a palavra está dizendo que o mundo não é digno. Não é digno de gente que decide viver por fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós estamos aqui ouvindo sobre pessoas que passaram por tribulações e por necessidades maiores do que eu e você. Um dia já deve ter passado. Mas sabe por que nós estamos lembrando deles? Porque eles decidiram permanecer. Irmãos, o mundo não lembra de quem desiste. O mundo lembra de quem permanece e vive por fé. E o mundo não é digno de gente assim. Então decida viver por fé e os teus filhos falarão sobre você. Eu sei que na história da família, da sua família, de vez em quando a família está falando sobre um tio, uma tia, um avô, uma avó. Ah, minha avó era uma mulher de oração. Quantas pessoas que hoje nem conheci. A avó desse irmão, dessa irmã, está falando da avó, pastor. Eu sou resultado da oração da minha avó. Essa pessoa está falando sobre o quê, gente? Sobre uma resiliência que a fé traz. Deixa eu dizer para você, o mundo não era digno da tua avó, do teu avô. Se foi um homem de fé, uma mulher de fé, o mundo não era digno deles. E é lindo isso, irmãos. Viver por fé deixa testemunho eterno. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Viver por fé deixa testemunho eterno. A gente vai porque a palavra diz, né, que nós somos como a sombra, como o vapor. Daqui a pouco nós vamos embora. E o que vai ficar aqui, gente? O que vai ficar? Só a memória de gente que viveu por fé. Você tem na sua família histórias ruins de gente que passou aqui, como diz a palavra de Deus, sobre o pai do rei Josias, né? Que a palavra diz que ele foi embora e não deixou saudade. É assim que a palavra diz sobre o pai do rei Josias. Foi embora e ninguém sentiu saudade dele. Foi um homem que não viveu por fé. Mas quando a gente fala do rei Josias, a gente fala de um homem de Deus que decidiu viver por fé. Então, na nossa história, na história da nossa família, nós teremos lembranças assim, tá, gente? De gente que passou e a gente diz, oh meu Deus, foi embora e na verdade não deixou nada marcado. Aliás, marcou gente do pior jeito. Agora veja se não muda o clima. Veja se não muda a atmosfera. Quando a gente começa a lembrar de gente que a gente diz assim, meu Deus, que fé. Por exemplo, esses dias eu estava falando para os meus filhos que não conheceram o meu avô, o pai da minha mãe. Falando para eles todas as vezes que eu chegava da casa do meu avô. E tinha a hora certa da gente passar no corredor e ver ele lá ajoelhado ao pé da cama, fazendo a oração dele. Isso é lembrança de um homem de fé. E eu quero te dizer uma coisa. Se você não consegue ter na sua vida lembranças assim daqueles que foram antes de você, no nome de Jesus, deixa os teus filhos terem essa lembrança de você. Deixa os teus netos terem essa lembrança de você, de um homem de fé, uma mulher de fé, alguém que decidiu, eu vou orar pela minha família, eu vou orar por aqueles que eu amo. Decida isso no seu coração. Eu vou orar pela minha família, não importa se os outros não estão orando, eu vou orar pela minha família. E a palavra diz que quem vive assim, o mundo não é digno deles. Você pode dizer amém? Vamos encerrar.
A palavra diz que o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho. Olha o testemunho aqui, gente. Gente, quem vive por fé deixa um bom testemunho. A palavra diz que deixaram um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A palavra está dizendo que quando se junta as histórias deles com a nossa história que decidiu viver por fé, a palavra diz que há um aperfeiçoamento de testemunho na vida das pessoas. Mas antes de encerrar, eu quero convidar você para a gente observar aqui um detalhe. Olhe para mim, sobre o que é viver por fé. Meu irmão, viver por fé, minha irmã, viver por fé não é deixar de viver adversidades. Viver por fé é ter a maturidade de entender que as adversidades elas acontecerão. Olha o que a palavra diz no versículo 34, vamos ler novamente. Olha o que a palavra diz: apagaram o poder do fogo. Deixa eu te dizer, quem vive por fé, Deus não vai privar a gente do fogo. A palavra está dizendo que Ele vai apagar a força do fogo. Então seja uma pessoa de fé. Agora quando o fogo vier, não reclama não, o Senhor vai te dar a vitória. Você pode dizer amém? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Quem vive por fé vai ter que viver situações que parece que você está lutando contra um monte de gente contra você, com espada na mão. Tem meses que é assim, né? Tem meses que a gente diz, meu Deus, termina esse mês. Parece que todo mundo se levantou. É ou não é assim? Viver por fé é isso. Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque a gente precisa amadurecer. Porque tem gente que se despertou para orar há um mês e já quer que a vida mude em 15 dias. Não, viver por fé, meu irmão, é ter resiliência, é ter maturidade. De quando essas coisas se avolumam, tomam volume, a gente tem certeza, opa, sei que estou no caminho certo. Estava dizendo isso para os pastores esses dias. A gente está encerrando um tempo de 40 dias de jejum essa semana. Eu dizendo para eles que todas as vezes que eu vejo, quando a gente está num tempo assim de jejum, muitas situações se avolumarem, só traz alegria no meu coração. Por quê? Eu sei que eu estou no caminho certo. Porque, irmãos, viver por fé é perceber que todo movimento espiritual que a gente faz, o nosso inimigo faz um movimento contrário de resistência e retaliação. Aí é que eu tenho que me alegrar. Aí que eu tenho que me alegrar no Senhor por entender, estou no caminho certo. Então compreenda isso na sua vida. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai enfrentar resistências no mundo espiritual. Só se alegre. Só continue se enchendo de fé. Diga para a pessoa do seu lado, se encha de fé nessa noite. Você está no caminho certo. Aí o Senhor vai te dar a capacidade de apagar o poder do fogo, de escapar do fio da espada, da fraqueza tirar força. Da fraqueza tirar força. Como assim, pastor? Exatamente assim. Como você que chegou aqui nessa noite, dizendo para o Senhor que estava se sentindo fraca, estava se sentindo fraco. Quem vive por fé, da fraqueza tira força. Já acordou aquele dia que não deu vontade nem de levantar da cama? Já começou a semana que você pediu ao Senhor que já acelerasse o tempo? Esse é o nosso tempo de fraqueza. Mas a palavra de Deus está dizendo que quem vive por fé, da fraqueza tira força. É algo extraordinário, irmãos. Olhe para mim, é alguém que passa por você e diz assim, não sei como você está conseguindo estar de pé. Eu não sei como é que você está conseguindo sorrir, passando por que você está passando. Eu não sei como é que você está conseguindo persistir em acreditar que Deus vai mudar isso. Sabe o que na verdade está acontecendo? Da fraqueza, você está tirando força. O profeta Joel, no capítulo 3 do seu livro,
ele diz que o fraco precisa dizer todos os dias para si mesmo, para si mesma: diga ao fraco, eu sou forte. É disso que se trata. Da fraqueza tira a força. Joel diz assim: ô, você que está fraco, diga ao fraco, eu sou forte. E entenda, tá? Não é palavra de motivação, não é autoajuda, não. É simplesmente viver por fé. Você está vivendo a semana mais difícil da sua vida, você está vivendo um tempo muito desafiador, que você está vendo a sua força ser minada, e você está dizendo: meu Deus, faça alguma coisa, porque eu nem tenho mais força, nem para lutar. Imagina para caminhar. Não tenho. Esse é o momento da fraqueza, tirar força. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Diga aí no íntimo do seu coração. Não é autoajuda não, tá? É a palavra de Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga aí no íntimo do seu coração: eu sou forte em Deus. Diga: eu sou forte em Deus. Diga: eu sou forte em Deus. A palavra do Senhor diz que no Senhor faremos proezas. No Senhor faremos proezas. Sabe o que é isso, gente? É a gente olhar para o cenário e dizer: meu Deus, eu não tenho nenhuma condição. Diga ao fraco: eu sou forte. Porque aquele que anda por fé, a palavra diz que da fraqueza tira força. O Senhor está te renovando. O Senhor está te renovando neste momento. O Senhor está renovando a sua fé. Você que está aqui, você que está em casa, o Senhor está renovando a sua fé. Ah, pastor, eu não tenho mais nem de onde tirar força. É nesse momento que o Senhor será a tua fortaleza. O Senhor é o teu braço forte. O Senhor é o teu ajudador. É nesse momento, meu Deus, que da fraqueza nós tiramos força. É desse momento, meu Deus, que as pessoas não acreditam. É desse momento que as pessoas não conseguem acreditar, porque é o Senhor. É só o Senhor. É só o Senhor. É da fraqueza que o Senhor nos faz tirar forças. Por isso que nós queremos andar, meu Deus, por fé. Por isso que a tua palavra diz que nós não andamos por vista, não andamos pelo que estamos enxergando, pelo que estamos vendo. Nós andamos pela fé. E nós queremos declarar isso. Queremos declarar isso nesta noite com toda a força do nosso ser, com toda a força dos nossos pulmões. Nós queremos declarar: o Senhor é o nosso ajudador. O que nos pode fazer o homem? O Senhor é a nossa força. Da fraqueza o Senhor nos faz tirar a força, pois o Senhor é quem segura nas nossas mãos. O Senhor é quem tem nos sustentado. O Senhor é quem tem nos mantido de pé, meu Deus. Nós decidimos viver por fé, mesmo nos dias mais tenebrosos, mesmo nas noites mais tenebrosas. Nós decidimos viver por fé, meu Deus. O Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é o nosso ajudador. O que nos pode fazer o homem? O que nos pode fazer o nosso inimigo? Ah, meu Deus, somos preenchidos nesta noite pelo Espírito Santo. Somos renovados em Ti. Levante bem altas as suas mãos, encha os seus pulmões e declare: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso no seu coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, que nada terei falta. O Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha. O Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha. O Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha. O Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha. O Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha. Somos renovados em Ti, meu Deus. Somos renovados em Ti, meu Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há, meu Deus, não há muralhas, não há obstáculos
obstáculos. Ah, meu Deus, não há muralhas, não há obstáculos que fiquem em pé diante de Ti. Nós oramos e pedimos ao Senhor: venha renovar a nossa fé, venha renovar a confiança no nosso coração, venha renovar a nossa esperança. Toca esta Tua filha agora, meu Deus, com o Teu poder. Toca esse Teu filho agora com o Teu poder. Renove a fé, meu Deus. Renove a fé no coração. Essa pessoa que entrou aqui com um tanque de combustível completamente vazio e veio pedindo ao Senhor: me renova nesta noite. Renova, meu Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ah, meu Deus. Oh, seja renovada na sua fé. Seja renovado no seu coração. Que a tua fé seja renovada no teu coração nesta noite. Que a tua fé seja renovada no teu coração nesta noite. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Diga isso: estou firmado em Ti, meu Deus. Levante bem alto as suas mãos. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado. Estou firmado em Cristo para sempre. Vamos declarar isso mais uma vez. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Os teus filhos contarão isso, porque você não desistiu hoje. Os teus netos contarão isso, porque você não desistiu hoje. Obrigado, meu Deus, pela fé, pela fé. Deus, que ficarão de pé diante de mim. É a Tua palavra que nos sustenta. Estou É a Tua palavra que nos sustenta, meu Deus. em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Eu oro nesse momento, meu Deus. Eu dobro os meus joelhos para orar por essa pessoa que tem vivido uma crise intensa na sua mente e no seu coração. Inclusive, meu Deus, com sugestões malignas no pensamento, de desistência não apenas da fé, mas a desistência, meu Deus, neste mundo, deste mundo, desistência da família, desistência de tudo, dos filhos, dos sonhos. Eu oro neste momento, renove a fé no coração, Pai. Renove a certeza de que o Senhor nunca abandonou, e de fato, o Senhor nunca abandonou os seus. E de fato, o Senhor nunca abandonou os seus. Às vezes, meu Deus, o nosso coração começa a trazer percepções erradas, como se o Senhor não estivesse presente. O Senhor está presente o tempo todo. Mesmo quando Pedro começou a perceber mais no vento, foi ele quem tirou os olhos do Senhor.
colocou os olhos no vento. Tem pessoas que têm vivido assim, meu Deus. Faz essa pessoa voltar o seu olhar direto somente para Ti, meu Deus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso sustento, esse é o nosso sustentáculo. No nome de Jesus, renova a confiança, meu Deus, renova a esperança na vida, renova a esperança na vida. O Senhor sempre agiu, o Senhor sempre agirá. O Senhor sempre agiu, o Senhor vai continuar agindo em nosso favor. O Senhor sempre trouxe o escape, o Senhor sempre trouxe o livramento e continuará sendo assim. Por isso colocamos no Senhor a nossa fé, por isso colocamos em Ti o nosso coração, por isso colocamos em Ti a nossa confiança, por isso colocamos em Ti o nosso olhar, por isso colocamos em Ti o nosso coração, por isso colocamos no Senhor todo o nosso ser, e somos renovados por Ti nesta noite, meu Deus. Enche-nos de fé, como pediram os Teus discípulos. Renova-nos a fé, enche-nos de fé, meu Deus. Eu oro neste momento por essa pessoa que nem consegue completar uma frase na oração. Encha o coração dessa tua filha e desse teu filho de fé, meu Deus. Renova a fé no coração. Substitui os pensamentos, meu Deus. Substitui os pensamentos. Tira todo pensamento pessimista, tira todo pensamento de desistência e traz um pensamento renovado. Traz um pensamento renovado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, e renova a fé no Senhor. Essa é a nossa oração. E não há muralhas que fiquem de pé, meu Deus, diante de Ti. Somos renovados nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu repreendo todo pensamento de desistência, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu repreendo todo pensamento de desistência. Vem sobre nós, meu Deus, com o Teu Espírito Santo. Renova a fé, renova a esperança, meu Deus, no nome de Jesus. Pela fé, sinta o seu coração ser renovado pela fé. Sinta o seu coração sendo renovado. Obrigado, meu Deus. Saímos daqui nesta noite, Pai, com um coração renovado, pela fé que a Tua palavra diz que move montanhas, pela fé que a Tua palavra diz que nos dá autoridade e capacidade de dizer para a montanha: sai daqui e atire-se no mar. Ah, meu Deus, quantas e tantas montanhas que o Senhor já fez desaparecer da nossa frente. Vivemos situações onde olhávamos e dizíamos: não tem jeito mais. E o Senhor deu jeito. E o Senhor deu jeito. Essa é uma noite dessas que o Senhor deu jeito. Obrigado. Obrigado pelo Teu renovo. Leva-nos em paz, renovados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por essa fé que pulsa no nosso coração. Essa fé, meu Deus, que pulsa dentro de nós. É isso que nos sustenta, é isso que nos faz estar de pé. A fé
que provém do Senhor. Obrigado por isso. Leva-nos em paz, guardados, protegidos. Guia o teu povo, guia o teu povo, meu Deus, firmado na fé. Nós te agradecemos por isso. Não há muralhas que fiquem de pé, e o povo que anda por fé, não há muralhas que fiquem de pé. Obrigado por isso, te agradecemos. Nos dá um restante de noite muito abençoado, de sono tranquilo e reparador. Continua, meu Deus, aumentando a nossa fé. Esse é o nosso pedido enquanto saímos daqui, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo continue e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe. Vai em paz, com o teu coração impulsionado pela fé. Deus abençoe.